Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro intitulado Isso é Crime, no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Bom, o quadro Isso é Crime de hoje vai trabalhar na questão do aborto no Brasil e suas excludentes de ilicitude. Então, isso é crime? Sim, pessoal, a prática do aborto no Brasil, ela é um crime que consta do artigo 124 do Código Penal, 124 e seguintes do Código Penal brasileiro de 1940, e constitui basicamente na interrupção da gestação com a morte do embrião ou feto que está sendo gestado. É claro que essa interrupção não precisa acontecer necessariamente com a expulsão desse embrião ou feto, pode ser que nos estágios mais prematuros da gestação ele seja absorvido pelo próprio corpo da mulher, a partir do uso de algum mecanismo físico, químico, ou até algum processo psicológico que implique na interrupção dessa gestação, ou então, havendo a interrupção, pode haver expulsão desse embrião ou feto nos estágios mais avançados do ventre da mulher que o está gestando. O aborto, lembrando, ele é um crime de forma livre, pode ser praticado, como a gente disse, através de meios físicos, a curetagem ou algum tipo de golpe no ventre dessa gestante que acabe acometendo o embrião ou feto e gerando a sua morte, por meios químicos, que são os mais comuns, um procedimento, por exemplo, químico, a tomada de medicamentos que implicam a interrupção da gestação, chás abortivos e outros mais, e também através de processos psicológicos, quando a gravidez é considerada de alto risco, e pode haver, por exemplo, algum tipo de sugestão, susto ou sofrimento psíquico que acabe acarretando a morte do embrião ou feto no ventre dessa mulher. Como eu disse, esse procedimento ele é criminalizado no Brasil, no Código de 40, e houve poucas mutações em relação ao que consta ali naquela legislação, ok? O artigo 124 ele criminaliza a conduta da própria gestante que causar a interrupção da gestação com a morte do embrião ou feto, ou seja, que praticar o aborto em si mesma, ou que consentir que outra pessoa o pratique. Então, pode haver também a criminalização do aborto pela prática dessa conduta por parte de terceiros. E aí é uma divisão, né? No artigo 125, a gente tem o aborto que é criminalizado quando uma pessoa pratica a conduta em relação à gestante, mas sem o consentimento dela. É a forma mais grave de aborto no Brasil. E que dificilmente vai ser descriminalizado um dia, já que se trata de um aborto sem o consentimento da gestante. Já no artigo 126, no artigo seguinte do Código Penal, nós temos o aborto com o consentimento da gestante, que é quando uma pessoa pratica esse aborto, médico ou não, tanto faz, o crime é absolutamente comum, mas ele utiliza esses mecanismos que a gente falou com o consentimento dela, né? E ela também resta criminalizada, porque, como eu disse, no artigo 124, nós temos a criminalização da gestante, não só que pratica o autoaborto, o aborto em si mesma, mas também que consente em que um terceiro pratique esse aborto, ou seja, que pratique o artigo 126. Aí nós temos dois crimes, né? Um praticado pela gestante e outro pelo terceiro que pratica o aborto, caracterizando uma exceção, a chamada teoria monista do concurso de agentes. Pois bem, depois disso, o Código traz algumas exceções, pessoal. Então, a prática do aborto, dessa interrupção da gestação, não necessariamente com a expulsão do feto, como a gente já falou, mas implicando a perda da vida desse feto a partir de algum mecanismo que é utilizado durante a gestação para interromper a gestação, nós temos duas exceções que já estão no Código Penal desde 1940. Elas estão no artigo 128 do Código Penal. É possível a prática do aborto em duas situações muito pontuais que o legislador coloca lá. São situações de exclusão da ilicitude do comportamento, ou seja, ele é típico, ele já está descrito ali nos artigos anteriores, como eu narrei, mas, portanto, ele lesa um bem jurídico, ele se consubstancia numa lesão relevante para o direito penal brasileiro, porém, há exceções que permitem a exclusão da ilicitude, ou seja, da contrariedade ao ordenamento. Eu posso aceitar como algo incluído e de acordo com o ordenamento brasileiro, o ordenamento constitucional, ou seja, os parâmetros de valores do nosso legislador brasileiro, se eu comparo com outros bens jurídicos que estão em jogo, ok? Então, nós temos a aplicação do chamado estado de necessidade como causas excludentes da ilicitude, da antijuridicidade, da ilegalidade do aborto no Brasil. O artigo 128, no inciso 1º, diz que o aborto não será criminalizado, ele será considerado lícito no Brasil se houver risco à vida da gestante. Ok? Então, existe risco à vida dessa gestante, independentemente do consentimento dela e independentemente de quem pratique este aborto, até porque essa mulher pode não ter acesso ao médico a tempo de evitar, né, a morte.
nós temos a descriminalização do aborto no Brasil. Então, artigo 128, inciso 1º, não há crime de aborto por exclusão da ilicitude quando há risco para a vida da gestante. Vejam bem que não se fala, como em alguns países europeus, em risco à saúde, certo? Ou seja, ela pode sofrer algum tipo de dano e lesão à sua saúde se levar a gestação a termo. O que ela não pode é morrer se a gestação prosseguir, porque aí nós temos um conflito entre dois bens jurídicos, quais são a vida desse embrião feto, mas também a vida dessa mulher, que já é um ser humano independente, cuja vida é tutelada pelo ordenamento jurídico, haja visto o crime de homicídio, que até antecede o aborto ali, em importância e em penas também muito superiores à do aborto. Então, a vida dessa gestante, pessoa já nascida, vale mais para o ordenamento brasileiro do que a vida do bebê que está em gestação. E não há escolha, ok, pessoal? Então, não precisa nem do consentimento dessa pessoa, ela pode estar até numa situação de inconsciência, não estar em condições de consentir, nenhum familiar precisa consentir, o médico, se não estiver em condições de ser feito por um médico, também não precisa ser o profissional que vai fazer esse aborto, pode ser uma situação de extrema necessidade que aconteça até aí no meio da rua, em qualquer local, né, um local afastado, um local sem acesso a condições de cirurgia médica, e esse aborto tem que ser realizado por uma pessoa qualquer. O importante é salvar a vida da mãe e, com isso, praticar o aborto, extirpando a vida do feto. Mas isso é autorizado, certo? A situação de estado de necessidade, ela coloca bens jurídicos em jogo, são a situação de conflitos de bens, e nesse caso um bem jurídico de maior valor vai preponderar. Isso não acontece só no aborto, existem outras situações também em que o estado de necessidade justifica o sacrifício de um bem jurídico para a salvaguarda do outro. Então, primeiro caso de aborto autorizado no Brasil. Segundo caso de autorização do aborto, artigo 128, inciso 2º, que é justamente quando a gestante foi vítima de estupro, é o que está escrito lá, de estupro, e existe consentimento da mesma ou dos seus representantes legais para a realização do aborto. Bom, então vamos analisar este caso. Nós temos aí a situação de a pessoa ter a sua gestação ocasionada por uma violência sexual, não uma violência sexual qualquer, ou seja, nós temos aí o crime de estupro. Esse crime está tipificado no artigo 213 do Código Penal, é o uso de violência ou grave ameaça para a prática de conjunção carnal, qualquer ato libidinoso com alguém. Então, há um crime em que há um constrangimento, né, contra uma pessoa para a prática de um ato sexual, seja conjunção carnal, qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato sexual, mas eivado dessa violência, desta grave ameaça contra a vítima. Ou também existe o estupro do artigo 217-A, um tipo novo, que tem cerca de 10 anos de sua criação no nosso ordenamento, pela Lei 12.015 de 2009, quando o vulnerável, ou seja, pessoa menor de 14 anos, ou que tem alguma debilidade mental, uma doença mental que o impossibilite para o consentimento para a prática do ato sexual, ou qualquer outra causa que possa excluir ou debilitar o seu consentimento, ele não assente na prática do ato sexual, mas independentemente da violência ou grave ameaça, ou seja, ainda que ele se veja obrigado a aceitar isso pela sua condição, por ser uma criança de tenra idade, por ser alguém com doença mental, esse consentimento, pessoal, não valerá. E aí nós temos o chamado estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Estupro também, né, ainda mais grave, e independentemente de violência, como a gente colocou, que vai entrar nessa excludente do crime de aborto. Então, nós temos aí que o aborto é autorizado quando a gestação é produto de uma violência sexual, seja ela um estupro contra pessoas maiores de 14 anos, eivado de violência ou grave ameaça, ou estupro de vulnerável, que nem precisa dessa violência, desse constrangimento, mas vai ser estupro mesmo assim. E originando uma gestação, vai poder ocasionar a prática do aborto, porque não será o crime de aborto como uma ação típica ilícita e culpável, vai ser simplesmente o tipo de aborto com exclusão da ilicitude, ou seja, autorizado pelo nosso ordenamento brasileiro, pelo nosso legislador penal. E ele coloca que é necessário o consentimento da gestante, mas não sendo ela capaz de consentir, né, porque os bens jurídicos penais geralmente eles são disponíveis a partir dos 14 anos, é o parâmetro dos próprios crimes contra a dignidade sexual, que assinala a idade a partir da qual o consentimento em relação aos bens jurídicos é aceito no Brasil, 14 anos. Então, nós temos aí que quando essa gestante é menor de 14 anos, haveria a necessidade de consentimento dos seus representantes legais, né? E aí nós temos implicações bastante graves, que pode ser que esses representantes não queiram, né? Muitas vezes eles podem ser a pessoa que responde pela violência sexual contra essa menor de 14 anos e que originou a gestação. Então, há conflitos muito grandes, né, que podem ocasionar a necessidade de amparo do Ministério Público nesses casos, certo? Então, nós temos recentemente um caso no Brasil que foi veiculado de uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro de vulnerável por parte do seu tio no Espírito Santo.
e que agora está, né, grávida e gerando toda uma polêmica em relação à prática ou não do aborto, legitimada por esse artigo 128, inciso 2, inciso 2º do Código Penal brasileiro. Nós temos que essa prática está autorizada também por um estado de necessidade, pessoal. Mas qual o estado de necessidade? Ora, toda a saúde psicológica dessa criança que teria que ser mãe aos 10 anos de idade e se fazer cargo da responsabilidade de criar um bebê que ela não quis porque foi produto de violência sexual, e a própria menor de 14 anos já disse que não quer levar essa gestação a termo e a sua vontade deve ser considerada. É verdade que, sendo uma pessoa que precisa dessa assistência, né, dos seus representantes legais, nós devemos levar em conta também a vontade desses representantes. Mas numa situação como essa, em que nós temos não só o estupro ocasionado pela idade da pessoa, a violência sexual é flagrante, é manifesta e já legitimaria o aborto do artigo 128, inciso 2º, excluindo a ilicitude do caso por haver um estado de necessidade entre a vida do embrião ou feto e a saúde psíquica desta menor que não tem condições, já diz que não quer e vai implicar um grande constrangimento a ela, a maternidade, nessa idade, inclusive levar a termo essa maternidade, nós temos, por outro lado, que o estado de necessidade não vai excluir a ilicitude, mas a culpabilidade do médico ou do profissional de saúde que faz esse aborto, justamente porque não há uma exigibilidade de conduta conforme o direito. Qual seria a conduta conforme o direito? Prosseguir na gestação e não praticar o aborto, mas isso é inexigível por parte dela, né, que vai consentir nesse aborto, e do profissional de saúde. Ou seja, não se pode exigir dessas pessoas o comportamento que preserve a saúde e a vida do embrião ou feto, porque é muito mais grave o dano à saúde psicológica desta criança, ok? Bom, se não fosse tudo isso, é verdade também que em outros casos em que crianças de tenra idade resultaram grávidas, porque já são púberes, né, por causa de uma violência sexual intrafamiliar, como foi nesse caso, nós temos a possibilidade aí de risco também à vida. Levar a termo uma gestação como essa em tão tenra idade, 10 anos, pode implicar, sim, pessoal, um risco à vida dessa menor. Nós não sabemos se ela vai gerar essa criança, se vai levar a termo esta gestação sem nenhum problema, sem nenhuma implicação, e pode haver, sim, risco à sua vida, né? Não só a sua saúde, a gente falou que não pode ser só a saúde, porque a nossa legislação ainda não ampara essa excludente, mas a sua vida, como não, é uma criança de apenas 10 anos de idade. Então, poderia haver um amparo também no inciso 1º, que fala no risco à vida da gestante no Brasil, tá bom? Então, nós temos essas duas possibilidades excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, mas pelo estado de necessidade, basicamente, nas duas causas de exclusão do crime. Lembrando que a violência sexual que se trata aqui é exclusivamente o estupro. A possibilidade de analogia seria uma analogia em bonum partem para abarcar outros crimes sexuais também que pudessem gerar e ocasionar gestação, como, por exemplo, uma violação sexual mediante fraude, que nós já comentamos aqui. Poderia, sim, gerar, como a conjunção carnal, ainda que mediante fraude, um engano, um engodo da vítima, uma gestação. Essa gestação teria que ser levada a termo ou poderia ser interrompida pelo aborto? Eu entendo que sim, nós faríamos aí uma analogia em bonum partem em relação aos réus desse crime de aborto, tá? Mas nessa situação específica, nós vemos que o Ministério Público deve amparar esse pedido, né, para que haja realmente a autorização do aborto. De fato, no caso concreto que eu estou narrando, houve essa autorização por parte do juiz e nem deveria haver, claro que é bastante polêmico o caso, né, porque na premura de se realizar esse aborto, e quanto mais o tempo passa, maiores os riscos também para a realização do procedimento, embora não haja prazo para o aborto legal. Tá? O código ele fala literalmente o que eu disse aqui, ele não assinala prazos em relação ao risco de vida para a mãe, nem em relação à gravidez ser produto de um estupro, não há um prazo. Mas nós sabemos que do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, é bastante arriscado realizar o aborto em fases mais estendidas e mais adiantadas da gestação. Aí existe um risco para a própria gestante, ok? Então nem é aconselhável. Mas estando aí num patamar da gestação em que os médicos ainda podem realizar esse aborto sem risco de vida para a gestante, então é aconselhável sim, e é imperioso que se realize, porque poderia haver uma justificativa até pelo próprio inciso primeiro, mas se não pelo inciso 2º, e nós sabemos que o risco de levar essa gestação adiante para a saúde psíquica dessa menor de 14 anos é bastante grande. Então, o juiz autorizou a realização do aborto, e isso é imperioso que seja cumprido, né? Porque o Código Penal brasileiro, ele autoriza no Brasil, independentemente também do prazo gestacional.
Não fala na necessidade de autorização de um magistrado, isso pode ser feito através de um BO que comprove a violência sexual, que comprove o estupro, ok? Então, nesse caso, há autorização, mas havendo provas de que a gestação é produto de um crime de estupro, como diz a legislação, nem sequer necessidade de autorização judicial haveria, ok, pessoal? E, finalmente, antes de terminar as autorizações para o crime de aborto, existe uma terceira hipótese que é jurisprudencial. Ela não está no nosso Código Penal, mas veio a partir de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, que foi julgada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. O julgamento começou, a ação foi impetrada em 2004 pela Confederação dos Trabalhadores da Saúde, justamente no caso de fetos anencéfalos, ou seja, fetos que não têm o encéfalo, que não têm a estrutura cerebral que possibilita a vida. E por isso, justamente por não existir vida, abriu-se aí a possibilidade de provocação do aborto por uma terceira causa no Brasil, que é justamente a anencefalia. Os ministros do STF julgaram por 8 votos a favor e 2 contra, procedente essa DPF 54. Nós vamos comentar mais adiante no nosso quadro julgado penal. Mas isso existe então uma terceira causa para autorização do aborto no Brasil, também em casos de fetos anencéfalos, tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado deste Isso é Crime de hoje e voltamos proximamente para mais quadros no nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada.